Livro de Atos, capítulo de número 2, e versículo de número 42 ao 47, a palavra de Deus vai nos dizer dessa maneira: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Verso 44. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Bendito seja Deus, glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Meu amado, minha amada, nós gostaríamos de, através dessa palavra, desse texto, trazer uma mensagem, algo que Deus falou no nosso coração já há algum tempo, sobre as bases da igreja. Nós precisamos entender e rever certas coisas, porque usando esse texto, esse texto do início da igreja primitiva, do começo de tudo, quando Jesus ali fundamentou a sua igreja, quando ele nos trouxe explicações através desse texto, como embasar, como sustentar a igreja, em cima de que a igreja foi fundamentada, foi colocada. Base, amado, nada mais é do que o sustentáculo, o suporte de algo. O Senhor já tinha nos ensinado e falado que existem dois tipos de construtores: aqueles que edificam sobre a rocha e aqueles que edificam sobre a areia. A diferença é o local, é como eles foram edificados. Agora, as situações, as adversidades, os problemas vão surgir para os dois tipos de edificadores: aqueles que edificaram na rocha e aqueles que edificaram na areia. A diferença dos dois não vai ser depois de pronto, mas sim depois do temporal, depois da enchente, depois do vendaval, depois dos problemas, depois das aflições. Aí vai aparecer a diferença, porque o que construiu sobre a areia vai cair, e o que construiu sobre a rocha vai permanecer de pé. Então veja bem, o texto de Atos 2, 42 ao 47, meu amado, nos permite ver, nos permite perceber porque essa igreja chamada de primitiva marcou tanto, porque ela revolucionou, ela transformou sociedades. Ele nos mostra claramente as bases da igreja. Quando eu falo que esse texto nos permite ver, eu falo da faculdade da mente, chamada imaginação, que Deus nos deu. Nós temos a capacidade de imaginar algo. Então nós não vivemos e nós não vemos como que essa igreja funcionou, mas quando nós lemos o texto, a nossa mente nos faz viajar no tempo, digamos assim, voltar e imaginar como aquela igreja funcionava. O texto nos dá essa base. É claro, amado, que com o passar do tempo, depois que você faz uma construção, lança uma base, constrói algo em cima dela, com o passar do tempo, o que acontece? Fazemos reformas. Nós podemos mudar uma parede, se não for uma parede objetiva. Nós podemos mudar a cor do estabelecimento. Nós podemos mudar o telhado. Nós podemos mudar as janelas de lugar. Nós podemos mudar as portas de lugar. Nós podemos mudar o piso. Nós podemos mudar algumas coisas, mas nunca podemos mexer na base. Porque se nós mexermos na base, nós colocamos em risco toda a estrutura. E o que aconteceu no decorrer desses anos foi isso. Estão mexendo, mudando, tirando, tentando trocar as bases da igreja, que é o início de todas as coisas, que é o começo de tudo. Mas se mudar a base, amado, perdemos a sustentabilidade. E é isso que tem acontecido. Nesse texto de Atos 2, 42, 47, querido, querida, nós identificamos 5 bases e vamos compará-las aos 5 elementos que usamos para construir uma coluna. Se uma coluna, obra de pedreiro, digamos assim,
Teve uma época da minha vida que eu virei muito concreto. Eu fui trabalhar de servente de pedreiro. Eu chegava a virar 15 sacos de cimento por dia sozinho. 15 traços. Não é fácil. Mas tudo tem uma técnica. Tudo tem um jeito. Num português popular, tudo tem uma manha, né? Para construir, levantar uma coluna, nós precisamos de areia, de cimento, de pedra, de água e de ferro. Tudo isso, amado, misturado e traçado, guardando as suas devidas proporções de cada elemento, vai nos dar uma coluna sustentável, uma coluna firme. Em Atos, capítulo 2, versos 42 ao 47, nós conseguimos identificar 5 bases que misturadas dão a sustentabilidade daquela igreja que foi tremenda, que revolucionou épocas. São elas: comunhão ou unidade, amor, obediência, temor e fé. Tudo isso está nesses versículos que eu escolhi para você, o 42, o 43, o 44, o 45, o 46 e o 47. Nesses 6 versículos nós encontramos essas 5 bases. Assim, amado, como no concreto, nós precisamos saber dosar a quantidade de cada elemento para não perder a qualidade, assim também é na igreja. Nós precisamos saber dosar a quantidade de comunhão, de amor, de obediência, de temor e fé, para que juntos, misturados, saiamos ali com uma igreja construída, sustentável, uma igreja que vai passar por problemas, por situações, e não vai ser abalada. Porque o que mais acontece hoje em dia, nós temos igrejas, amados, quando eu falo de igreja, eu falo ministérios que foram crescendo, mas não tinham base, e quando veio o vento, espalhou tudo. Quando veio o problema, não tinham maturidade, não tinham comunhão suficiente, não tinham obediência suficiente para passar por cima dele ou para parar para resolver e seguir em frente. E é o que acontece? É como se estourasse uma bomba, e a bomba, quando estoura, todo mundo corre, cada um para um lado. E o espaço que estava sendo ocupado no momento fica vazio. Nós precisamos entender isso. A primeira base que eu quero falar com você é a comunhão. A palavra, amado, comunhão, ela tem origem indo-europeia. Konoim, que significa compartido por todos. No dicionário português significa um substantivo feminino, ação ou efeito de comungar, ato ou efeito de realizar algo em conjunto. Isso é comunhão. Eles estavam fazendo algo em conjunto. Atos 2,44 diz: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Isso é na nova versão de hoje. Na nova versão internacional. Agora, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Eu acho essa versão tremenda para falar desse versículo. Porque essa versão, meu amado, ela fala que eles estavam juntos e unidos. Todos aqueles que acreditavam naquilo que os apóstolos estavam pregando, naquilo que Jesus falou e ensinou, eles estavam juntos e estavam unidos. Quando eu vejo essas duas palavras no mesmo texto, eu consigo imaginar e entender que eu posso estar junto de pessoas e não estar unido com elas. E aí vai ser apenas uma aglomeração de pessoas. O que mais nós vemos por aí, amado, é isso: pessoas aglomeradas num lugar, mas não estão unidas, estão juntas. E quando não estão unidas, porque o propósito não é o mesmo, a intenção não é a mesma, elas estão juntas ali naquele lugar, mas com intenções diferentes. Só que o texto fala muito mais que isso. Todos aqueles que criam, todos aqueles que acreditavam, todos aqueles que tinham fé, todos aqueles que estavam movidos pelo aquele agir do Espírito Santo, eles estavam juntos, mas eles também estavam unidos. Louvado seja Deus. Harmonia no modo de sentir, harmonia no modo de pensar, harmonia no modo de agir. Isso significa identificação. Um se identificava no outro e o outro se identificava no outro, e assim iam seguindo, identificando-se uns nos outros. Isso é tremendo. E se nós formos analisar, meu amado, minha amada, falta muito isso em muitas igrejas.
falta muito. Pessoas que congregam juntos no mesmo lugar, não se falam. Como pode? Congregam na mesma igreja, mas um não fala com o outro, está de malzinho. Irmão, tem que dar o dedinho para fazer as pazes. Isso não pode acontecer no povo, nem no reino de Deus. Sim, há diferença. Sim, há divergências, mas nós temos que entender que o que nos une é muito maior do que as nossas diferenças. O que nos une, o que nos faz ter comunhão, o que nos faz ser compartido por todos, é muito maior, muito mais profundo, muito mais forte do que as nossas divergências, do que os nossos gostos. Porque eu gosto de azul e você gosta de rosa, porque eu gosto de Fusca e você gosta de Brasília. Meu Deus, que isso? Um gosta de churrasco, outro gosta de macarrão. O que tem isso a ver com aquilo que nos une? Que é Cristo crucificado, ressurreto, ressurgido em glória e em poder, ressuscitado. É o sangue dele derramado na cruz. Foi isso que nos uniu, amado. Amado é o amor de Deus. Oh, aleluias. Todos que criam estavam juntos e unidos e repartiam um com os outros os que tinham. Amado, sabe o que eu não entendo aqui? Eles tinham um só pensamento, Cristo. Eles tinham um só coração, Cristo. Eles eram um só, unidade. Unidade. Tinham um só coração, Cristo. Um só pensamento, Cristo. E eram um só. Glória a Deus. Sabe, nós podemos trabalhar em áreas diferentes, mas somos um só. É igual uma organização, uma empresa. Tem departamento pessoal, departamento de venda, departamento de logística, departamento disso, departamento daquilo outro. Só que é uma empresa só. Um departamento sozinho não faz verão. Não adianta um departamento só estar bem e os outros estarem ruins. E bater no peito e falar, o meu departamento está bombando, os outros estão aí, ó, quebrando a cara. Não, amado, porque você faz parte da mesma firma. Se a firma afundar, você afunda também. Seu departamento mesmo bombando, afunda também. Sabe, amado? Um só pensamento. Um só coração. É um só. Unidade, qualidade de ser uno, não se pode separar nem dividir. E o que mais nós vemos nas igrejas é separação. Separação de clã, rico com rico, pobre com pobre, e congregam junto, não se misturam, porque o nível social é diferente. Um fala inglês, o outro muito mal o português. Será que lá no céu vai ter isso? Cidadão chega no céu e o anjo pergunta, sua classe? Ah, eu sou formado, eu falo inglês, alemão e espanhol. Ah, sim, terceira ala esquerda, lá no final. Pois não, você cidadão? Ah, eu sou da comunidade, não estudei, não falo inglês, falo muito mal português. Ah, tá bom, ó, lá no fundão, lá, corredor da esquerda, lá no fundo, sua área lá. Não vai ter isso não, amado. Glória a Deus que não vai ter isso. Louvado seja o Senhor que não vai ter isso. É comunhão plena. Aleluia. Rico com pobre, branco com negro, grande com pequeno, empresário com empregado. Oh, louvado seja o Senhor por isso. O exemplo é a Trindade, amado. É um só Deus, agindo de três formas diferentes. Não são três deuses, um Deus de três cabeças, não. É um Deus só, mas que age no Pai, age no Filho, age no Espírito Santo. Nós temos que ser um só. Sabe? Eu entendo que tem que haver as placas. Eu entendo que tem que haver as denominações. É questão de gosto. Um que gosta da Batista não se enquadra na Assembleia, o que se enquadra na Assembleia não se enquadra na Batista, o outro na Presbiteriana. Isso é louvável. As tribos, eram 12 tribos, separadas eram tribos, unidas em comunhão, em unidade. Era o povo de Deus. Cada tribo tinha o seu a fazer. Um plantava, um cuidava do templo, outro fazia outra coisa. Mas veja bem, juntos eram o povo de Deus. Quando se uniu, a glória se manifestava tremenda e poderosamente. Aleluia, glória a Deus. Unicidade, qualidade ou estado de único.
Paulo fala algo tremendo sobre a obra de Deus, amado, que é a unidade. Ele fala em 1 Coríntios 3, 6 e 7, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Paulo está falando, sabe de uma coisa? Olha, eu fiz algo, mas Apolo também fez. Mas nem eu, nem Apolo que fizemos algo, temos o poder de dar o crescimento. Quem dá o crescimento é Deus. Glória a Deus. E se eu fiz, eu sou instrumento. Se você fez, você é instrumento. Deus fez através de nós. É Deus que vai dar o crescimento. Isso eu entendo que o meu trabalho só não funciona. Precisa de alguém fazer alguma coisa, para que o dele e o meu junto funcione através do agir e mover de Deus. Você está entendendo? Você não é nada sozinho. Eu não sou nada sozinho. Precisamos dele. Glória a Deus por isso. Eu preciso do meu irmão, amado. Que é isso, pastor? Preciso. Eu preciso daquele que eu não gosto. Eu preciso daquele que é difícil de eu engolir. Daquele que pensa igual a mim, que bate de frente comigo. Eu preciso dele. E eu preciso ter comunhão com ele. Precisamos ter intimidade, comunhão. A primeira base, amado, é a comunhão. E se fosse comparar com o concreto, eu comparo a comunhão com a areia. Louvado seja o nome do Senhor. Comunhão com a areia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Comunhão com a areia é a primeira base. Comunhão com a areia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Já parou para pensar nisso? Comunhão. Estava lá. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Amados, precisamos voltar a essa comunhão. Principalmente, primeiro com os da casa, primeiro com os que congregam juntos. Quantos são os que congregam juntos que nem se conhecem? Pastor, mas a igreja é muito grande, eu sei, mas as pessoas preferem ficar com aquele grupo de conforto, de comunidade, na sua zona de conforto, não saem para alcançar outros grupos, para se envolver. Comunhão é a primeira base, meu amado, minha amada. Glória a Deus.